Olá pessoal, eu sou o professor Márcio, professor da disciplina de Física. Hoje nós estamos com mais uma aula de forma remota pela TV e pela internet. Se você quiser assistir essa aula ou alguma outra aula, elas vão estar disponíveis lá na plataforma Eduque, que vai direcionar você para um canal lá no YouTube. Hoje nós estamos na aula de número 23, direcionada para a primeira série do ensino médio, mas se você for de outra série também, conhecimento nunca é demais, né? Então vamos lá para a nossa tela. Hoje nós vamos estudar o método científico. Então, o método científico, pessoal, ele foi uma revolução dentro da ciência, que é uma forma de ser estudado. E aí vamos definir qual é essa forma, como é essa forma de estudar ciência, né? E aí nós temos aí a nossa definição. Método científico é definido como um conjunto, olha só, frise bem nessa palavra, conjunto de procedimentos, por meio dos quais um cientista consegue propor um conjunto de explicações para fenômenos, constituição e formação de materiais e etc. Então, resumindo, pessoal, o método científico é uma forma, um procedimento de estudar, de elaborar conclusões a respeito de qualquer tema dentro da ciência. Não? Então, toda ciência vai ter um objeto de estudo que vai estar sujeita ao método científico para elaborar ali suas leis, para elaborar ali suas conclusões, para que isso possa ser ensinado para as outras pessoas sem erro. E, consequentemente, isso faz a ciência evoluir. Então, vamos ver quais são esses procedimentos, quais são essas etapas que o método científico propõe. Mas isso só está organizado dentro da ciência. Comumente, no dia a dia, nós exercemos o método científico para descobrir as coisas, para investigar. E nós propomos isso através de fatos, né? de fatos onde não gerem dúvidas. Então, basicamente, isso é o resumo do método científico. Nós vamos ver agora quais são as fases e como elas são trabalhadas dentro desse procedimento para elaborar conclusões. Então, vamos lá para a tela. A primeira fase do método científico, ela é a respeito da observação. Aí não tem muito segredo, pessoal. Você vai observar determinado fenômeno. Esse fenômeno vai gerar um questionamento. Ou seja, você vai ver qualquer coisa, por que isso está acontecendo? Então você observou, você viu. Então a primeira fase do método científico é perceber, não só a visão, né? Mas perceber que está ocorrendo tal coisa, né? Então, a observação, como vemos ali na tela, é a primeira etapa. Não só observar com o olho, tá? Mas a observação que eu falo para vocês é de perceber. E aí, encerramos já a primeira fase do método científico, né? Não tem muito segredo a primeira fase, bem simples. A segunda fase, que é o questionamento, ou seja, você percebeu o que estava acontecendo, né? Você viu ou ouviu ou sentiu, né? Em relação aos sentidos o que estava acontecendo. Agora você vai se questionar o que está acontecendo, né? E aí com isso você vai realizar perguntas, ou seja, você vai questionar, elaborando ali motivos, que já estou aqui meio que adiantando a próxima fase. Mas o questionamento é o seguinte, você viu. E aí você vai começar a se perguntar e você vai começar a registrar, né, o que deseja saber, né? Então vamos ali, quais seriam os questionamentos possíveis a respeito de determinado fenômeno? Então, por que esse fenômeno acontece? Qualquer um, tá, pessoal? Qualquer fenômeno, qualquer coisa. Não só a respeito da ciência. Não, mas por que isso acontece? De que forma isso está acontecendo? Será se é por causa que está dia? Será se é por causa que está noite? Será o que eu estou usando aqui? E isso pode acontecer de outra forma? Então são vários questionamentos que se adequam ao fenômeno que está sendo trabalhado. Então nós já temos aí duas fases bem definidas dentro do método científico. Nós temos a observação, onde você vai perceber o fenômeno. Não só através de observar, mas você pode sentir ou você pode ouvir. Nós temos também agora o questionamento. Você percebeu aquele fenômeno e aí você vai se perguntar:
por que que isso está acontecendo, de que forma isso acontece, qual é o meio que ocorre e se isso pode ser realizado de outra forma, ou mais eficiente, ou mais rápido, ou mais lenta. E aí você vai registrar essas perguntas e aí você vai para a próxima fase do método científico, que são as hipóteses. Ó, você vê que eu mantive ali a mesma estrutura, né, os mesmos questionamentos, mas as hipóteses, que seriam o quê? Você vai responder as perguntas, né? E isso pode ocorrer de acordo com a sua concepção inicial. Ah, isso ocorre por quê? Você vai buscar explicações ali para explicar os fenômenos que estão ocorrendo. E aí, por que isso está acontecendo? Ah, será que acontece isso porque estamos vivendo um período dessa forma? Ah, será que é porque eu estou fazendo isso de uma forma diferente? Então, você vai explicar elaborando hipóteses e depois você conclui essas hipóteses na próxima fase, né? E aí, nós vamos para a próxima fase. Desculpa, pessoal, eu permaneci ali a fase 3, mas vamos fazer uma recontagem, tá? Então, nós vamos para a próxima fase, que é a fase da experimentação. Na experimentação, você já vai ter as hipóteses que foram colocadas ali, né, através da fase anterior, e aí essas hipóteses têm que ser testadas, tá? Elas vão ser colocadas em experimentos, em condições onde sejam possíveis observar os dados, registrá-los e que você consiga testar essas hipóteses. Ah, talvez a hipótese 1 não tenha dado certo, e a hipótese 2, e a hipótese 3, conforme nós colocamos aí na tela, né? Então, essa fase da experimentação, você vai colocar ali, ó, a hipótese 1, como vemos na tela, deu certo. Essa explicação, então, é válida. Mas a hipótese 2 não deu, já a hipótese 2 não é uma explicação. E tem que explicar também o motivo da hipótese 2 não ter dado certo, assim como a hipótese 3. E aí já temos conflitos, né? Ah, temos aí resultados diferentes, né, para diferentes hipóteses, né? Alguns resultados deram errado, outros deram certo. E aí você vai para a próxima fase, onde você vai analisar, ou seja, por que algumas hipóteses funcionaram e outras não. Então, esse é o método científico, né? Você vai fazer toda essa análise através da experimentação, observação e questionamentos. E aí você vai fazer uma análise para que no final nós consigamos uma conclusão, que é a última fase. Então, recapitulando, pessoal, aqui comigo. Quais são as fases do método científico? Embora teve um pequeno probleminha ali nas numerações, são procedimentos onde é possível fazer a observação, o questionamento. Dentro desses questionamentos, eu vou elaborar hipóteses. Dentro dessas hipóteses, eu vou experimentar essas hipóteses, eu vou testá-las e no final eu vou elaborar uma conclusão. Eu vou analisar todos esses dados para que eu elabore uma conclusão do que está acontecendo. Embora tenha essas fases, tudo separadas, tudo certinho, no dia a dia talvez não funcione assim, né? Vou mostrar aqui alguns exemplos. Mas dentro da ciência, por exemplo, medicina, o método científico é levado muito a sério, pessoal, principalmente porque lida com testes, experimentos que levam vidas de pessoas. E aí, por isso, essas fases, esses experimentos, ele tem que obedecer certinho todas essas etapas, essas experimentações, para que no final aquela conclusão gere ali um resultado real do que aconteceu dentro daqueles testes, né? Para que nós consigamos evoluir e conseguir resultados melhores, né? E aí, vamos aqui para a tela tentar fazer um pequeno exercício do método científico, né? Questões assim, não existem muitas, é mais o procedimento mesmo. Então vamos aqui para a tela, tentar exercer o método científico aqui com alguns exemplos, né? Alguns, né? 2, né? Não trouxe muitos exemplos porque confesso para vocês que não tive muita criatividade. Então vamos aqui olhar, vamos exercer o método científico aí, ó. Primeiro você vai exercer a primeira etapa, você vai observar aí o que aconteceu, né? Tem uma roda dentro de uma árvore.
E aí depois você já vai passar para a segunda fase, né? O questionamento é como que essa roda foi parar dentro da árvore. Você já fez 2 etapas do método científico intuitivamente. A terceira etapa seriam as hipóteses. Quais seriam as hipóteses para que esse pneu esteja dentro da árvore? Ali, a árvore esteja dentro do pneu, né? Lógico. Então, pode ser que a árvore tenha crescido e o pneu tenha ficado ali. Então, é a primeira hipótese. A segunda hipótese é que o pneu tenha sido colocado depois, né? Vai ver o pneu atrás ali do tronco esteja cortado. Então, já tenho 2 hipóteses. A próxima fase seria verificar, investigar, né? Realizar ali experimentos. Você poderia perguntar ali à vizinhança, né? Como é que aquele pneu foi colocado ali, poderia ver se tem alguma marca de corte no pneu. Então essa seria a próxima fase, as experimentações. E aí você iria analisar esses dados e aí no final iria emitir uma conclusão. Não, realmente tem uma marca de corte no pneu, foi colocada ali e depois foi tirada a foto. Ou então realmente as pessoas poderiam falar assim, não, esse pneu aí tá desde que essa árvore começou a crescer e aí ela cresceu e ninguém tirou o pneu, né? As pessoas poderiam, né, que passam ali diariamente, poderiam falar, né? Você poderia... E o resultado de uma pessoa ia ser confiável, né? Talvez não, talvez tivesse dentro respostas diferentes, né? Você ia ter que ver com aí esse resultado, levando em consideração várias pessoas. Aí é o mais complexo, né? Ó, se você não estiver enxergando direito aí, pessoal, é uma moto em cima de um poste, né? Você observou aí, exerceu a primeira etapa do método científico, que tem uma moto em cima de um poste, nos fios ainda, né? Nos fios do poste. Aí a segunda, né? O questionamento. Como que essa moto foi parar em cima do poste? E aí as hipóteses, né? Eu não consigo pensar em muitas explicações, pessoal. Confesso para você que essa daí é difícil. Mas será se o cara, sei lá, veio da outra via ali e tinha uma rampa e... Não sei, pessoal. Isso aí eu tenho certeza que deu uma reportagem muito legal. Foi muito legal investigar isso aí, exercer, para ver o que realmente aconteceu, né? Talvez uma câmera de segurança consiga explicar. E aí depois vai ter ali uma conclusão do que aconteceu realmente com essa moto. Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula, pessoal. Assistam as demais aulas aí. Fiquem se cuidando em casa e até breve.